Bom, é nítido e notório o crescimento das cirurgias plásticas no mundo. E o Brasil está entre os primeiros lugares, assim, de pessoas que procuram a cirurgia plástica. Então eu vim conversar com o cirurgião plástico, o Dr. Rodrigo Aquiles, para a gente falar um pouquinho dessa loucura das mulheres, mais, né, eu quero saber se ainda é a maioria, né, as mulheres são se a mulher é a maioria, e porque parece, doutor, que está muito popular, né, está mais acessível às pessoas a busca de uma cirurgia plástica, uma intervenção cirúrgica, mas continua sendo uma cirurgia, né? Sem dúvida. E eu quis conversar com ele porque uma vez eu cheguei aqui para consulta e ele ficou muito tempo comigo aqui, só me alertando e colocando os riscos de uma cirurgia. Ainda perguntei, o senhor quer que eu vá embora, né? Que eu não faça nada. Mas é o procedimento que ele usa e que eu achei muito pertinente, porque realmente você vai levar uma paciente para uma mesa cirúrgica, né, doutor? Sem dúvida. Hoje o Brasil ocupa segundo lugar, né, no ranking do maior número de cirurgiões plásticos e do maior número de cirurgias realizadas no mundo inteiro. E realmente o poder econômico das pessoas tem crescido bastante e algumas coisas aconteceram para banalizar um pouquinho a cirurgia plástica, que são coisas que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e o próprio CRM se preocupam bastante, que foi o crescimento das intermediadoras de serviços médicos, que é uma prática proibida pelo Conselho Federal de Medicina e pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e a invasão da especialidade por outros colegas que não são cirurgiões plásticos, muitas vezes não são colegas, inclusive, fazendo a cirurgia plástica como uma forma de ganhar dinheiro ou de trabalhar, né? Então, hoje, cada vez mais, a própria Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o CRM, tem policiado essas atitudes para que diminua ou acabe com as intermediadoras e realmente coloque a cirurgia plástica na mão dos cirurgiões plásticos, né? É engraçado você discutir que quando você tem um problema no olho, você vai procurar quem? Um oftalmologista. Você quebrou um osso, você vai procurar um ortopedista. Mas quando você vai fazer uma cirurgia plástica, existem uma série de outros profissionais que podem fazer essa cirurgia para você. Então, isso está errado, né? Então, assim, na formação do cirurgião plástico, a gente tem 2 anos ou 3 anos de cirurgia geral, mas depois mais 3 anos de cirurgia plástica. Então, quer dizer, nós ficamos 6 anos depois da faculdade se especializando para fazer lipoaspiração, prótese de mama, são cirurgias mama, abdômen, qualquer outro tipo de cirurgia. Então, assim, a formação do cirurgião plástico ainda é uma formação bastante complexa. E toda hora que vem um paciente aqui, não é você que é amiga, mas assim, qualquer paciente que vem para cá precisa saber dos riscos ou da segurança de ser submetida ou a hora certa de ser submetida a uma cirurgia plástica. Então isso é uma coisa importante. Outra coisa que e não é porque foi comigo mesmo e outras pessoas que eu conheço e que são suas pacientes, outras que vieram atrás em busca de uma cirurgia e já aconteceu isso. Acho importante a gente falar, muitas mulheres buscam a cirurgia plástica porque estão em depressão, porque estão insatisfeitas com o corpo, sim, né? Mas estão, de repente, vieram de uma separação e querem, por outros motivos não tão aflorados como realmente a decisão de fazer uma intervenção cirúrgica por conta da estética, mas porque quer mudar a cabeça. E eu sei de uma pessoa que veio aqui e você não quis operar, pediu, ainda orientou com livros, inclusive, porque realmente tem que trabalhar o seu interno, o seu interior, para poder mexer no exterior, né? Não adianta. E acontece muito isso, né? De mulheres virem buscar como se fosse uma salvação, né? Isso acontece direto. E assim, eu acredito que a maioria dos cirurgiões plásticos aqui de Santos, que a gente tem uma turma muito boa aqui. Santos, se a gente Brasil está num ranking muito grande, não só de procura de cirurgias plásticas, mas muitas pessoas vêm de fora para fazer com os cirurgiões brasileiros, que eles são um dos melhores do mundo. Santos está com uma concentração muito grande de bons cirurgiões, né?
Que bom. Né? Que bom pra gente, né? Assim. Mas isso é uma estatística mesmo. Eu li sobre isso. O Brasil tá no topo dos cirurgiões plásticos, e Santos tem uma concentração muito boa de profissionais. Isso é muito bom pra gente. Tem uma turma muito boa aqui, a gente se orgulha bastante dos colegas que a gente tem, são colegas éticos e que levantam o nome da cirurgia plástica no Brasil mesmo, como você está falando. Agora, isso que você me falou é uma coisa extremamente importante. Tem hora certa de fazer cirurgia plástica, né? Tem cirurgias que a gente precisa estar dentro de um peso de equilíbrio, então a paciente precisa chegar naquele peso bom para ser operado. A paciente tem que estar bem com ela mesma, tem que estar bem com a família, né? Porque a cirurgia plástica não vai devolver o marido para a paciente, não vai acabar com uma depressão, às vezes pelo contrário. Todas as cirurgias grandes, a paciente passa por uma fase de depressão, que se ela já tem uma depressão antes, ela pode piorar isso logo depois da cirurgia, que é a depressão pós-operatória, e que tem que ser trabalhado bastante essa coisa. Então, assim, a gente precisa realmente estar, a paciente tem que estar bem. A cirurgia plástica é uma parte da medicina completamente diferente. Quando a paciente vem aqui no meu consultório, ela não pode estar doente. Inclusive não pode estar com depressão e ansiedade, porque isso também é uma doença. Então, assim, ela precisa estar saudável para ser submetida a uma cirurgia plástica, fazer todos os exames, checar todas aquelas coisas que a gente já sabe. Então, mas é importante que a paciente esteja bem com ela para poder tentar mudar alguma coisa, porque não é a plástica que vai fazer com que ela ganhe determinado relacionamento ou que ela saia de determinada depressão ou ansiedade. Isso não vai acontecer. A autoestima melhora muito, né? Porque é uma coisa impressionante, assim, uma mágica, né? Pra mim, no caso também, que foi uma cirurgia menor, se é que pode dizer, né, cirurgias menores. A gente tem essa coisa da prótese do seio, de silicone nos seios, como uma coisa menor, né? E não é, mas é uma cirurgia também com risco como as outras, mas é uma cirurgia, não tem grandes riscos como uma lipoaspiração, por exemplo, né? Toda cirurgia tem as suas preocupações, né? Todas elas. E a gente não pode banalizar nenhuma delas, não é porque é uma prótese de mama que vai ser feita de uma forma... Então, todas elas têm as suas... Tem cirurgias que a gente considera de maior porte, tem cirurgias que a gente considera de menor porte, como uma prótese de mama, mas todas elas precisam ter toda aquela responsabilidade de ser feito dentro de um hospital, com uma equipe de anestesista, onde tem todos os recursos que precisa, exames pré-operatórios, todas as coisas que a gente precisa ver. No site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica tem lá as dicas e as coisas que a gente precisa se preocupar quando a gente vai procurar um cirurgião. Se ele é ou não da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, quais são os problemas que ele pode estar enfrentando no CRM ou na própria sociedade. Então, assim, são coisas que a gente precisa investigar, precisa fazer, porque afinal de contas você vai deitar numa mesa e aquele cara que você escolheu vai te operar. Você está entregando a vida a ele. Então a gente precisa conhecer, né? Precisa ter indicações, precisa saber quem essas pessoas quem ele já operou, se deu tudo certo. Porque problemas, Renata, todo mundo vai ter, né? Quer dizer, todo cirurgião tem um problema. Às vezes aquela cicatriz não fica bom do jeito que a gente quer. Porque cada organismo vai reagir de uma maneira diferente, né? Ou aquela cirurgia acaba evoluindo de uma forma diferente, justamente por causa, às vezes por causa da técnica, às vezes por causa dos cuidados da paciente, às vezes por causa da própria reação que o organismo teve frente àquela cirurgia. Mas todas essas coisas são coisas que, se foram discutidas no pré-operatório, na consulta, o paciente vai ficar tranquilo, que sabe que aquele médico vai poder restaurar aquilo, fazer uma revisão daquela cirurgia. Algumas cirurgias plásticas precisam de revisão e todos os cirurgiões precisam fazer de vez em quando uma revisão aqui e outra ali, porque não depende só dele aquele resultado. Quando a gente vai esculpir uma madeira, por exemplo, ali a gente pode colocar a forma que a gente quer da mama e aquilo vai ficar para sempre. Né? Se você pegar um pedaço de sabonete e desenhar o nariz, a gente forma o nariz que a gente quiser e aquilo vai ficar para sempre se não molhar. Agora, quando a gente está operando um organismo, as coisas são completamente diferentes. Cada cirurgião tem o seu limite, o paciente tem o seu limite, as técnicas hoje que já foram inventadas, que são inúmeras, também têm suas limitações. Então é importante que a gente pense nisso, para que a gente não tenha tanta expectativa em cima de um resultado que pode não acontecer. Né? Então isso é importante. Eu acho muito importante esse bate-papo, porque a gente vê um crescente, a procura mesmo
pela cirurgia plástica, que eu sou muito a favor. Eu acho que é muito importante realmente, se for legítima a sua vontade naquele momento de você mexer alguma coisa no seu corpo, realmente. Mas tem que procurar um bom profissional, entrar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgiões Plásticos para saber exatamente o médico que você procurar, os riscos também e tudo tem a hora certa, né? Tudo na hora certa, com a precaução, com todos aqueles riscos e aquelas inúmeras recomendações que o médico dá, que a gente seguindo direitinho. E o pós-operatório é muito importante. Tem muitas pessoas que mas o meu não aconteceu isso, mas você fez exatamente o que o médico mandou, né? As pessoas acham porque realmente essa cirurgia é um sucesso. Eu me sentia muito bem para fazer as coisas, mas eu sabia que eu tinha aquelas etapas que a gente tem esse acompanhamento depois. Então muita gente pula isso, né? Muita gente não liga para isso e realmente depois tem que recorrer novamente ao cirurgião ou pode ter agravantes mesmo, né? O procedimento cirúrgico não é só o procedimento cirúrgico em si, né? A gente precisa fazer um bom pré-operatório, né? Conhecer quem a gente está operando. Antes, os pacientes escolhiam os médicos. Hoje, os médicos, principalmente os médicos mais velhos, também têm escolhido os pacientes, né? Então, assim, tem paciente que vem para operar determinada coisa, quando você examina, você fala assim, você não precisa fazer essa cirurgia. Às vezes ficam até bravos com a gente, mas não existe necessidade de operar isso, está tudo bem isso aí. Vai ser uma hora que a gente vai precisar mexer nisso, mas por enquanto não. E também um pós-operatório, onde a gente tem que acompanhar os curativos, ver a evolução do edema, as drenagens, tudo isso, até a gente chegar e falar, bom, agora você está bem para embora e agora você não precisa mais voltar. Isso demora às vezes um ano e meio para a gente poder dar alta com uma paciente. E isso ela tem que vir para a clínica para a gente poder acompanhar isso direitinho. E se acompanhar, a gente sabe a hora certa de se fazer ou não uma revisão, a hora certa de parar de usar a cinta ou as placas. Então, isso faz com que a gente consiga dominar o processo de pós-operatório, que muitas vezes não é a gente que toma conta, né? É o próprio organismo. Então, a gente controla ele da melhor forma possível. Então eu acho bacana a gente se cuidar. Existem recursos hoje, os profissionais cada vez mais capacitados, mas existem também os maus profissionais, então a gente tem que ficar bem atenta. Muito bom conversar sempre com vocês e espero que sirva de alerta. Vamos aproveitar o que a gente tem, o que a tecnologia tem, a medicina, a ciência, mas tudo com moderação e consciência.